A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Le Petit, apresentam 23ª Curta-Circuito Mostra de Cinema. Patrocínio MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Incentivo Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Elvis e Madonna em Copacabana, ou O Desejo entre Mulheres em Primeiríssimo Plano, por Maria Cal. Num apartamento de Copacabana, uma mulher chora após ter sido agredida e roubada por um parceiro abusivo. Vem ao seu auxílio a pessoa encarregada de entregar a pizza, que ela encomendara momentos antes do episódio, que, encontrando-a alquebrada, lhe oferece conforto emocional por um instante breve. Um instante que, malgrado sua brevidade, é a chama de uma relação amorosa transformadora, dessas que chacoalha por inteiro o cotidiano estabelecido e faz erodir as certezas dos apaixonados. Um amor que bagunça a vida, de um jeito maravilhoso e inesperado. O parágrafo anterior poderia descrever o meet cute de uma comédia romântica tradicional. Alicerce bastante utilizado na estrutura desse gênero, chamamos de meet cute o encontro fortuito e faiscante entre mocinho e mocinha, geralmente uma situação engraçada, improvável, enternecedora ou carregada de simbolismo. Muitas vezes, tudo isso ao mesmo tempo. Trens perdidos, esbarrões, salvamentos, coincidências absurdas que pontuam a magia do encontro de dois personagens, sinalizando a vontade soberana do destino de uni-los e clamado pela torcida do espectador. Acontece que Elvis e Madonna não é, ao menos não no sentido estrito, uma comédia romântica. Em realidade, a inteligência da carpintaria dramática do primeiro e, infelizmente, único longa-metragem de ficção de Marcelo Laffitte é brincar com os gêneros nos campos cinematográfico e social, construindo uma comédia romântica dramática e burlesca, com toques policiais que subverte os papéis geralmente atribuídos ao homem e à mulher nesses contextos. Assim, quem vem ao resgate de Madonna, uma travesti irreverente e batalhadora, é Elvis, uma lésbica butch, em seu primeiro dia como entregadora. Cargo que, o chefe se apressa em declarar, nunca havia sido ocupado naquela pizzaria por uma mulher. Em termos de representação LGBTQIAP+, 13 anos, o tempo que transcorreu desde o lançamento do longa em 2010 até os dias de hoje, são um mundo. Com seu jeito despretensioso e sem deixar de se inserir na tradição brasileira da comédia popular facesca, que joga todo o tempo com exagero, o filme inovou a ser um dos primeiros a retratar a identidade de gênero e orientação sexual como esferas separadas. Num mundo em que esse debate pouco havia avançado, ter uma personagem que se define como travesti, que é também bissexual, abriu as portas para uma discussão social mais ampla e importante. Um debate para o qual a própria classe da crítica cinematográfica brasileira talvez ainda estivesse pouco preparada. Reler os textos críticos da época do lançamento do filme mostra a pouca familiaridade de seus autores com um linguajar respeitoso e inclusivo. Um exemplo é o fato de a personagem de Madonna ser várias vezes citada a partir de pronomes masculinos, mas também a parca compreensão da natureza da relação entre as personagens, descrita, repetida e canhestramente como uma amizade que pouco a pouco se transforma em amor, um relacionamento insólito e uma estranha combinação. Isso reflete, está claro, o pensamento de um período histórico que ainda cismava em perpetuar estereótipos, acreditando que todas as mulheres transexuais só se relacionam romanticamente com homens e que todas as lésbicas que adotam um estilo classificado como masculino não se envolveriam com uma mulher que tem um pênis. Revisitada em tempos mais esclarecidos, percebe-se que o grande trunfo da narrativa é apostar na naturalização da relação entre as personagens, uma paixão que se revela através da
Essa sim, estranha combinação de uma delicadeza encantadora, evidente mesmo entre as muitas brilhantes faíscas do tesão. Aqui se faz necessário pontuar que a paixão entre mulheres é a miúde retratada no cinema sobre certa mistificação do desejo. Mesmo em filmes louvados na última década, com evidentes qualidades formais e narrativas, como O Retrato de uma Jovem em Chamas, de 2019, com direção de Celine Sciamma, e Carol, de 2015, com direção de Todd Haynes, a atração sexual entre duas mulheres é retratada sobre o prisma do encontro de almas, com o aspecto carnal dessa conexão parecendo pálido diante da equivocada ideia do desejo feminino como delicado, tênue, por vezes angelical, marcando talvez a superioridade das mulheres diante das tentações da carne. Nessa direção, pululam toques suaves, olhares comedidos e alegorias visuais elegantes que, no entanto, acabam perpetuando a noção estereotipada do sexo entre mulheres como um ato necessariamente romântico e espiritual. Em Elvis e Madonna, coloca-se o desejo de volta em primeiro plano, sem perder de vista a ternura. Essas duas facetas, aqui inseparáveis, explodem naquele que talvez seja o mais belo conjunto dos planos de todo o filme. Fotógrafa semiprofissional, Elvis é convidada por Madonna para registrar um de seus shows, numa espécie de inferninho com cortinas furta-cor e garçonetes vestidas de anjo. A jovem chega bem no meio da performance da cantora, que ela começa imediatamente a registrar. Em dado momento, uma das garçonetes se posiciona às costas de Elvis, como se lhe emprestando por um instante suas asas. Neste ponto, o diretor opta por um jogo plano contra plano, em câmera lenta, que enfatiza uma troca de olhares que faz o tempo parar. No ponto de vista de Madonna, Elvis, vestida inteiramente de preto e munida de longas asas angelicais que contrastam com sua jaqueta de couro, captura sua imagem. Pelos olhos de Elvis, Madonna surge em contraplongé, dominando o palco com seus cabelos esvoaçantes e vestindo uma réplica de um dos figurinos mais icônicos da fase inicial da cantora estadunidense de quem roubou o nome. Aqui, o cupido coloca as asinhas de fora. A flecha é o flash, que espoca da câmera. A troca de olhares entre essas mulheres é crucial para flechar também o espectador, conquistando sua torcida para o romance. Não por acaso, a partir desse ponto, Madonna vai se referir a Elvis também pelo apelido carinhoso de Anjinho. Adiante, quando a jovem engravidar, Angel será o nome escolhido para o bebê, de sexo ainda indefinido, uma ótima piada que o filme incorpora sem medo. O flerte se desenrola da forma mais carioca possível. 2 pontos. Com as duas trocando confidências regadas a cerveja num boteco do Leme, apêndice do bairro em que a maior porção da trama se desenrola, Copacabana. No caldeirão de referências do filme, a mítica deste que talvez seja o bairro mais célebre do Brasil é evocada por diversas vezes, culminando na cena em que o editor do jornal para o qual Elvis trabalha, como fotógrafa freelancer, declara, 2 pontos, abre aspas, tudo o que acontece no mundo acontece antes em Copacabana, fecha aspas. Em uma das passagens de tempo que trazem uma sucessão rápida de imagens produzidas por Elvis, o último cinema do bairro, que já foi coalhado de salas de projeção, fulgura. É o Roxy, joia de 1938, hoje fechada por talvez vir a abrigar uma casa de espetáculos. A imagem desse tesouro arquitetônico sublinha que Lafayette não almeja incorporar à obra apenas o imaginário político e social do bairro, mas também a forma como o cinema brasileiro retratou esse espaço pleno de contrastes. Pois é em Copacabana que floresce a paixão entre essas duas pessoas bastante diferentes, mas que têm em comum a solidão crônica impulsionada pelo distanciamento do seio familiar e que se tematiza a rejeição que as pessoas LGBTQIAP+, muitas vezes experimentam.
Com uma personalidade otimista e cheia de vivacidade, Madonna conseguiu construir um círculo afetivo que lhe presta acolhimento nos momentos mais difíceis. Chama atenção a cena em que os funcionários do salão em que ela trabalha como cabeleireira decidem fechar o estabelecimento para se dedicarem a um makeover que devolva à amiga a autoestima destruída por mais uma agressão do ex-namorado. Elvis, por sua vez, carrega a solidão que muitas vezes é marca dos motociclistas. Vive sozinha num apartamento que a família, agora falida, se apressa para vender, sempre evitando as ligações cheias de cobranças da mãe. Nos papéis centrais, a química entre Simone Spoladori e Igor Cotrim é incontestável. Se é preciso fazer a ressalva de que o filme foi produzido num momento histórico em que ainda não se debatia, mesmo no que diz respeito ao panorama internacional, a necessidade de termos atores transexuais interpretando esses papéis, também cabe ressaltar que Cotrim dá à Madonna uma mescla de potência e fragilidade que emociona. A travesti é autoconfiante e assertiva, mas também, por conta dos tantos reveses que passou, é emocionalmente vulnerável, por vezes parecendo a ponto de quebrar. Já Spoladori constrói Elvis como uma mulher conformada com a solidão. Ela, inclusive, se define como solitária e que tem dificuldade em se entregar aos sentimentos despertados por Madonna, paixão que a obriga a ampliar os claustrofóbicos contornos do seu mundo. Isso posto, o principal conflito para a relação não está na porção policial da trama, que narra a perseguição do ex-namorado violento de Madonna, João Tripet, abre parênteses, Sérgio Bezerra, fecha parênteses. A dupla. Como motor narrativo, o embate interno de Elvis, antes Elvira, que vem de uma família do interior que se pensa tradicional, é mais potente. Num dos momentos mais emblemáticos da narrativa, quando descobre que Madonna costumava trabalhar no mercado do sexo, atuando em filmes pornográficos, Elvis se diz burguesa demais para se envolver com a artista e resvala na transfobia ao declarar. Abre aspas. Você não é uma mulher igual às outras, Madonna. Fecha aspas. Confrontacional, Madonna demanda que Elvis diga por que tem vergonha dela, escancarando o preconceito da amada. Acaba ouvindo a declaração de amor de Elvis, que admite ter medo de viver a paixão. Embaladas pela fofíssima canção Broto, de Lan Lan e os Elaines, as duas transam pela primeira vez. Cabe notar que as cenas de sexo, indispensáveis e dirigidas com sensibilidade, sublinham o fato de que o encontro entre essas duas personagens, que aqui e ali ganham ares cândidos, caminha sobre a égide do desejo. O charme do filme é construído com a ajuda de uma trilha sonora vibrante, em que surgem diversas canções de rock nacional e de um enorme arcabouço de referências à cultura pop e à música brasileira, em que se misturam menções ao rei do rock e à rainha do pop, obviamente, mas também a Chico Buarque, Kid de Abelha, Xirra, Banhinsky, Banquisse, que estampa as camisetas de Elvis, e Roberta Close, entre outros. Além disso, Lady Madonna, nome que nossa heroína utiliza para se apresentar nos palcos, é o título de uma canção dos Beatles que fala de uma mulher de poucos recursos que luta para conseguir criar os filhos. Para quem conhece a carreira anterior do diretor, as autorreferências também aparecem, com Busa Ferraz e Maitê Proença mais uma vez como um casal interiorano em crise. Aqui são os pais de Elvis, como no curta-metragem Vox Populi, de 1998, que também tem como um de seus personagens marcantes um homem que atende pela alcunha de João Tripet. Lafite, que nasceu em Volta Redonda, no interior do estado do Rio de Janeiro, retrata bastante bem a hipocrisia da alta sociedade desses lugares. Outra referência constante é Almodóvar, um cineasta que trabalha, em suas obras, a temática da urgência do desejo. Dono de uma produtora que se chama, adivinhe só, El Deseo. O tom geral, que joga com o farsesco,
rende momentos divertidos e cria algumas quebras de expectativa engenhosas, que brincam com os tropos da comédia romântica. Numa deles, Elvis, que acabara de se despedir do pai, encenando uma reaproximação com uma conversa mais franca, chama por ele. Quando ele se vira, toca uma música suave e o espectador tem a certeza de que a jovem dirá algo tocante para sublinhar o amor entre o pai e a filha. Mas ela apenas indica onde o carro dele está estacionado. Adiante, uma conversa entre Elvis e sua mãe traz uma inversão de expectativas que lança nova luz sobre a família da moça e sua rede de relações. Momentos como esse dão um toque lúdico e contemporâneo a uma narrativa que já prima pela construção de um universo encantador. Ao fim, uma pequena participação de José Wilker segue nesse mesmo caminho, surpreendendo o espectador. A gravidez de Elvis, importante ponto de virada da trama, adensa o conflito central e, mais uma vez, traz à tona um tema pouquíssimo explorado pelo cinema nessa época, que é o exercício da maternidade por mulheres lésbicas e transexuais. Se questionada sobre sua decisão de ter a criança, Elvis declara, abre aspas, talvez seja a idade, talvez necessidade biológica, talvez rebeldia, fecha aspas. O filme, por sua vez, exerce a rebeldia de abordar a questão. A partir daí, a narrativa trata de outros assuntos considerados polêmicos de forma leve e direta, pondo em cena tanto o despreparo médico para lidar com a situação. Num exame, Madonna é confundida com uma amiga de Elvis e precisa dizer que é o pai da criança, quanto um debate sobre o aborto. No entanto, é a naturalização do cotidiano das personagens que soa mais disruptiva para os padrões de então. São as cenas em que as duas jogam cartas, trabalham e seguem com seu dia a dia enquanto esperam pelo bebê. A emoção de Madonna durante uma ultrassonografia é um ponto alto, sempre expressando seu carinho mútuo, que impressionam, dizendo claramente, todo amor é válido e merece ser celebrado. Se nos últimos anos cresceu a demanda por histórias de amor entre mulheres que não tivesse desfechos trágicos, solução muito utilizada nesse tipo de narrativa, Elvis e Madonna já deixava suas protagonistas viverem seu amor em liberdade e alegria mais de uma década atrás, num final feliz, revolucionário, porque ainda praticamente ausente de um cinema dito popular que, à época, engatinhava para tratar com naturalidade do amor romântico ou da atração sexual entre personagens femininas. Nesta bela obra, temos não um relacionamento insólito ou uma estranha combinação, mas uma paixão angelical e carnal, plena de um desejo vibrante que arrebata e conquista.